Olá, visitante do bosque. Muito bem-vindo. Hoje nós vamos embarcar em uma jornada muito interessante pelos labirintos da bipolaridade, um distúrbio mental que afeta inúmeras pessoas. É uma condição complexa, porém munidos de conhecimento, juntos vamos explorar os tipos de bipolaridade, suas causas, características e desafios, mas acima de tudo, os caminhos para a superação e plenitude de vida. Na playlist Becos da Mente, nos propomos a falar com o público leigo, não no intuito de que as pessoas se autodiagnostiquem, mas para apresentar para você uma planificação sobre os eventos psiquiátricos e psicológicos que nos rodeiam. Compreender, entendendo um pouco mais o comportamento das pessoas, naturalmente vai nos ajudar a sermos pessoas mais compreensivas. A bipolaridade é uma montanha russa, onde você pode oscilar em picos de alegria e entusiasmo, de bem-estar, de interesse. Esse pico recebe o nome de mania. É o ápice. Você está entusiasmado, animado, planejando as coisas. Porém, nessa montanha russa, às vezes o carrinho desce para o segundo polo, que é a depressão. Aqui, a realidade é a tristeza, o desânimo, a falta de energia e de contentamento. Essas oscilações não mandam recado. Elas vêm. Elas podem te pegar desprevenidíssimo. As pessoas não vão entender muito bem porque o seu humor simplesmente, como um estalar de dedos, oscilou de um pico para o outro. Ao contrário do que muitos pensam, a bipolaridade não se trata apenas de altos e baixos emocionais. É uma condição complexa que requer um acompanhamento e o tratamento adequado para garantir o bem-estar e a qualidade de vida. Nessas oscilações, não só o humor se altera, mas toda uma forma de se viver, todo um cronograma do que se come muitas vezes, do que se diz, de como as relações prosperam, do que se alimenta. A bipolaridade se manifesta em muitas formas, com características e desafios únicos. Temos o transtorno bipolar 1, o 2 e o ciclotímico. Vamos começar pelo transtorno bipolar 1. Nesse tipo, a bipolaridade é caracterizada por episódios de mania graves que duram no mínimo uma semana, ou episódios mistos, maníacos e depressivos, que duram pelo menos uma semana. Nesse cenário, a pessoa experimenta um humor extremamente elevado, aumentando a energia e sua atividade, uma diminuição da necessidade de dormir, os pensamentos ficam mais acelerados, a fala mais frenética, a autoestima e a grandiosidade florescem, bem como o comportamento impulsivo e imprudente. Já que o medo racional, até este medo é anestesiado. Então a sensação de super-homem toma conta de você. E um super-homem não vai se importar de dirigir perigosamente, não é mesmo? Transtorno bipolar 2. Esse aqui apresenta episódios hipomaníacos. A fase da mania, essa fase eufórica, ela é menos intensa. Dura entre 4 dias, mais ou menos. E os episódios depressivos são de moderados a graves e duram pelo menos 2 semanas. Nesse tipo de bipolaridade, há uma predominância da fase depressiva, a fase 2, tendo a fase depressiva afetando significativamente o humor, a energia, a concentração, o sono e o apetite. Por isso mencionei que até o que se come muda quando se oscila entre esses polos. No transtorno bipolar 2, há uma caracterização mais acentuada de quando se está no polo negativo. Bom, aqui no transtorno ciclotímico, é caracterizado por períodos alternados de humor elevado,
e deprimido, né, com duração de pelo menos 2 anos. Esses períodos podem durar algumas semanas ou meses, e a pessoa pode experimentar sintomas leves de mania e também de depressão. As causas da bipolaridade, enfim, é sempre um grande mistério. Já repararam que nenhum transtorno até o momento são apresentadas causas concisas e seguras da origem dos transtornos e episódios psiquiátricos e psicológicos. As causas da bipolaridade não é compreendida também totalmente, mas suspeita-se e acredita-se que sejam fatores genéticos. Se os seus pais, seus familiares próximos sofrem de bipolaridade, você tem um risco maior de desenvolver o distúrbio, chegando até a 70% de predisposição à bipolaridade, segundo alguns estudos. Tem os fatores biológicos, que são alterações no próprio cérebro, né, como desequilíbrios nos neurotransmissores, serotonina, dopamina e norepinefrina, que podem contribuir para a bipolaridade. Esses neurotransmissores são responsáveis pela regulação do humor, da energia, do sono e outras funções. Há também os fatores psicológicos. Traumas, estresses e eventos da vida desafiadores podem desencadear ou agravar os sintomas da bipolaridade, né? Interferindo não exatamente em sua causa, mas em quão acentuados são os episódios de mania e depressão. Um acidente, uma perda significativa, um período de estresse pode acentuar esses sintomas. Temos também os fatores sociais, o isolamento, a discriminação, as dificuldades financeiras. Esses fatores podem contribuir para o estresse, a autoestima ruim e a falta do apoio social, que torna a bipolaridade mais difícil ainda de se controlar, né? Então, na fase maníaca, nos episódios maníacos, nós citamos que há um humor elevado, há uma positividade, um aumento da energia, se dorme menos, se pensa mais, a fala fica mais rápida, a velocidade do raciocínio, o comportamento é bem impulsivo, bem prudente, a sensação de invencibilidade, a pessoa realmente encara as coisas, quer realizar. Há até uma dificuldade em se concentrar e manter o foco, né? A libido, a atividade sexual também aumenta, a desinibição. E aí pode entrar também abusos de substâncias, um comportamento de risco e coisas nesse cenário. Já a fase negativa é uma tristeza profunda, persistente, há uma perda de interesse nas atividades que antes eram apetecíveis, uma falta de energia, um cansaço, mesmo após dormir bem, há uma dificuldade de concentração, da memória, o apetite muda, há um sentimento de culpa, de inutilidade, de desesperança, um pensamento de finalização de vida, uma agitação, uma lentidão pode ocorrer também, uma letargia, um isolamento. Até mesmo o ciclo menstrual pode sofrer uma alteração. Então, o diagnóstico da bipolaridade é feito pelo médico psiquiatra, baseado na entrevista, no histórico familiar, social do paciente, depois de uma avaliação acurada dos sintomas, já que não existem exames específicos que diagnostiquem a bipolaridade, mas o médico pode solicitar exames complementares para descartar outras condições médicas que causam sintomas semelhantes. Há desafios. Os desafios da bipolaridade são bem consistentes. Viver com a bipolaridade pode ser um desafio e tanto para quem tem como para quem convive, os seus familiares e amigos, né? Já que os sintomas interferem de forma tão significativa na vida da pessoa. Então, no relacionamento, essa instabilidade emocional, a imprevisibilidade, que a bipolaridade propõe, afeta as relações interpessoais, porque durante os episódios maníacos a pessoa se comporta de uma forma bem diferente, e nos episódios negativos o isolamento social já é outra coisa, já é outro caminho. Em um momento a pessoa está acostumada com você, extremamente cheio de vontade, cheio de energia, fez planos com você, e na semana seguinte você está desmarcando esses planos porque não tem mais aquela vontade. Então perceba essa dificuldade que a pessoa com transtorno bipolar possui. Ela perde a confiança e até em si, né? Se ela vai conseguir manter os compromissos que faz, se os projetos que ela começa ela vai conseguir terminar.
Então perceba como é preciso aprender a conviver consigo mesmo e as pessoas do entorno aprender a conviver com o bipolar. Na profissão, na carreira, a bipolaridade afeta a capacidade de concentração, o foco, prejudica o desempenho no trabalho, na escola, porque na mania, mais uma vez, você está trabalhando até demais e bem motivado. E aí vem a fase melancólica, que você já não tem o mesmo ímpeto, já vai ter alguma dificuldade de cumprir. É possível que você tenha essa dificuldade em cumprir os seus prazos. E no autocuidado também, porque manter uma rotina saudável de sono, de alimentação, de atividade física é fundamental, não é? Para que você consiga ter um controle melhor dessa bipolaridade. Porém, quando você tem que lidar com insônia, com oscilações muito consistentes no seu desejo de realizar as coisas, isso é um desafio. Felizmente, um desafio transponível, né? Tudo que propomos nesse canal são processos, nunca é uma questão de assistir e melhorar e resolver. Não, é sempre uma questão de assistir e ligar uma chave que vai iniciar um processo ou reforçar um processo que a pessoa está fazendo para conhecer a si mesma, para aceitar os transtornos que possui e buscar a melhor forma de conviver com eles. Então você tem, nessa jornada de esperança e cura, tanto a terapia para aqueles que têm acesso, né, já que ele é um distúrbio crônico, porém é tratável. Com diagnóstico e tratamento adequado, a maioria das pessoas pode ter uma vida plena. Então, para quem tem acesso à terapia, normalmente é utilizado o TCC, que vai te ajudar a identificar e modificar pensamentos e comportamentos negativos que contribuem para o sintoma da bipolaridade. E também te ensinar a gerenciar o estresse e a lidar com as emoções mais intensas. A parte medicamentosa, como estabilizadores de humor, o lítio, por exemplo, que é uma base para o tratamento da bipolaridade. Obviamente, orientado, administrado pelo médico. Porém, para além dos médicos e terapeutas, ter sono regular, alimentação equilibrada, praticar exercício físico, gerenciar o estresse, vai invariavelmente te ajudar nessa jornada de cura para a bipolaridade. Para aquele que convive com você, também convém criar um mapa de comportamento para ter reações específicas durante as oscilações dos polos. Um mapa que você segue e quem convive com você segue, a fim de atenuar ou mesmo eliminar prejuízos para a relação interpessoal entre vocês. A jornada de superação da bipolaridade é um desafio contínuo, mas com esperança, resiliência e ciência, tratamento adequado, é possível ter uma vida plena. Não desista de si mesmo por conta da bipolaridade. É importante ser gentil consigo mesmo. Celebre suas conquistas. Thank you for watching my movie. Se você gostou do conteúdo, inscreva-se, compartilhe, dê like. Compartilhe para que outras pessoas encontrem o caminho até o bosque e também receba sua dosagem de positividade. Lembre-se, a vida não se encaixa em métricas perfeitas, mas podemos nos adequar às métricas que temos.